ela não vai permitir a redução da rotatividade. Então, senhoras e senhores deputados, quero terminar aqui dizendo, para a liderança do governo, não é para o líder do governo apenas, mas para todos os vice-líderes, que o PDT não se vende, que o PDT não se rende por cargos, e se quiser entregar quaisquer funções que nós ocupamos na esplanada dos ministérios, entregaremos de bom grado, mas por conta de trair nossos princípios, nunca! O PDT é Brizola, o PDT é Brasil. Obrigado, senhor presidente. Como voto solidariedade. Senhor presidente, agora chegou a hora da verdade. Chegou a hora de nós observarmos quais os partidos são verdadeiramente favoráveis aos trabalhadores. Quais os deputados são verdadeiramente do lado do trabalhador. Nós do Solidariedade, que nascemos no movimento sindical, nascemos dentro da força sindical, nós apoiamos irrestritamente os trabalhadores. Nós não aceitamos que se mexa no seguro-desemprego. Nós não aceitamos que se mexa no abono. Não aceitamos que se mexa no seguro-defesa. Por isso, o Solidariedade vai manter unido, junto com o trabalhador, votando não, sim para o trabalhador e não nesse projeto. PCdoB, juntando com o tempo de liderança. Senhor presidente, chegou a hora da votação mais importante desse plenário. E antes de entrar propriamente dito na matéria, eu queria fazer aqui 2 registros. Primeiro, que na política a gente precisa ter lado. Não se faz política sem ter lado. Não se faz política no muro e sem assumir posições claras diante da sociedade brasileira. E é por isso que eu já esperava em algum momento nesse plenário, até porque eu sou a única líder mulher e falo em todas as sessões, as posições do nosso partido, que eu fosse alvo de atitudes agressivas e fascistas nesse plenário. Isso já era aguardado, mas não pensei que fosse tão rápido e de uma forma tão agressiva como foi. Eu tive que ali ser vítima do destempero do deputado Roberto Freire, que já se desculpou, achei uma atitude de grandeza do deputado, mas também fui vítima de palavras e de ameaças de um deputado que talvez não saiba qual é a principal característica de uma mulher. Não pense, deputado Alberto Fraga, que firmeza, coragem e destemor são características masculinas, são características das mulheres. Desde a dor do parto, que nós temos que ter para ter os nossos filhos, e eu sou mãe de 2 filhos, até a luta política concreta, não só na proteção dos filhos, mas no cotidiano da adversidade da vida. E mulheres que têm essa atitude na política, têm essa atitude na política. Nós, mulheres, somos forjadas numa luta dura e difícil. Talvez aqui os homens não compreendam qual é o sacrifício pessoal que nós, mulheres, fazemos para estar aqui cotidianamente fazendo a luta que nós acreditamos. Talvez vocês não entendam qual é a cultura que pesa sobre nós na proteção dos filhos e a cobrança que se faz por estarmos aqui ao invés de estarmos em casa cuidando dos nossos filhos. Mas não tem problema, porque essa é uma opção de vida. E eu cheguei aqui forjada na luta e com a coragem política que o meu partido me ensinou a ter e a minha família me deu valores de caráter e personalidade. Eu não sou aqui agressiva com ninguém. Nunca vocês viram em 6 mandatos, nem eu, nem a nossa bancada, mulheres e homens da nossa bancada, tripudiar aqui individualmente nenhum deputado. Agredir nenhum deputado, nem aqueles que passam por situações mais difíceis, inclusive os investigados, denunciados ou que passaram aqui por cassação. Jamais viemos na tribuna tripudiar ninguém, porque nós sabemos quanto é difícil chegar aqui. Nós não podemos permitir, e lamento muito, que alguns deputados tenham permitido e apoiado as falas e as ameaças do deputado Alberto Fraga e vaiado quem reagiu a essa agressão. Não podemos confundir divergência política com desrespeito, ameaça e quebra de decoro. Porque hoje, companheiros parlamentares, hoje foi comigo, ontem com a deputada Maria do Rosário, anteontem
com outros parlamentares ou parlamentares homens. Amanhã pode ser com qualquer um de vocês que apoiou a atitude fascista do deputado Alberto Fraga ao dizer que mulher que fala como homem tem que apanhar como homem. Isso não é frase que se expresse, para mim não só é quebra de decoro, como é ameaça. E deputado Alberto Fraga, pegaremos as fitas e o senhor espere um processo da nossa parte, porque ninguém faz isso impunemente nessa casa. De outro lado, quero agradecer aqui a solidariedade da grande maioria desse plenário, particularmente as falas dos líderes Domingos Neto, Rogério Rosso, deputado Glauber Braga, bancada feminina e todos que fora dessa tribuna foram lá prestar solidariedade, apoio e carinho diante de tudo isso que aconteceu. E quero aqui apenas dizer que dentro dessa matéria, como nós temos lado, nós não fazemos demagogia, nós não somos hipócritas. Nós sabemos a negociação que foi feita, sabemos que esse parlamento ainda não teve, mas deve ter a coragem de fazer taxação de grandes fortunas como um principal instrumento de ajuste. Tem um projeto meu tramitando e de outros deputados sobre isso. Não há autoridade política da oposição de falar em direito de trabalhador. Para concluir, nem o Solidariedade, cujo secretário de Segurança, deputado Francisquini, baixou a repressão sobre os professores no Paraná. Isso não é respeitar o trabalhador. E dizer que o desemprego de 12,9%, quando Lula pegou o governo, juro de 8,5% do PIB, fator previdenciário, desemprego e congelamento de salário mínimo, isso não é defesa de trabalhador. Portanto, não há autoridade política nessa oposição de agredir governos que têm lutado, sim, pelos trabalhadores, mudando a vida de milhões de trabalhadores nesse país. E por causa disso, e pelo compromisso com esse projeto, e porque nós temos lado na política, nós votaremos a favor do PLV, que é melhor do que a medida provisória original, para que os trabalhadores entendam que a negociação foi feita, o projeto avançou, não há medida provisória ideal, achamos que o ajuste deve ser outro, mas nós votaremos porque nós temos lado, compromisso com um projeto que durará sim 4 anos. Não há impeachment, não há golpe que vai tirar a presidente Dilma, e nós temos que avaliar o governo não pelo seu início, mas pelo seu final. Vamos avaliar os resultados pelo final e não pelo seu início. Portanto, quero aqui registrar, nós votaremos a medida, nada nos intimida. Partido que morreu no Araguaia não tem medo de discurso de delegado, e nós vamos aqui enfrentar com a mesma firmeza de sempre, presidente, as nossas posições e a divergência política. Muito obrigado. Prost, como vota o Prost? Vossa Excelência foi citado, eu vou conceder. Só pediria que deixasse começar a votação nominal e eu concedo a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero que seja agora. Eu não vou gastar mais do que 1 minuto. Pois não, então, Vossa Excelência tem o direito. Eu quero dizer que a deputada, ela mostra outras qualidades de atriz. É o que ela fez ali agora. Ela, primeiro, eu não sou fascista. Por favor. Fascista é quem faz um discurso mentiroso e se escuda através do movimento das mulheres. No momento em que eu reagi e disse, e repito, e afirmo que a mulher na política que bate duro como homem tem que apanhar como homem, foi isso que eu disse. Agora, esses mesmos aí, que covardes que estão vaiando, foi que me chamaram de matador. Isso sim é ser fascista, porque não tem coragem de me dizer cara a cara. Eu não sou matador. Eles têm que me respeitar o meu mandato da mesma forma que eu respeito os deles. O que ocorre, concluo, presidente, o que ocorre é que eles, vendo o que aconteceu nesse plenário, sem nenhuma moral para discutir a defesa dos trabalhadores, resolveram achar um boi de piranha. Eu não sou. Presenciei sim uma atitude machista sim da deputada,
que foi para cima do deputado Roberto Freire, falando, um homem de idade, falando da forma como ela falou. Isso sim era indignação ao plenário. Isso causa indignação. Respeito e sou favorável e participo a todos os movimentos das mulheres. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente. Por favor, eu dei tempo de... Eu também dei tempo. Agora a deputada, ela podia fazer um gesto de grandeza. A deputada podia fazer um gesto de grandeza, sair desse discurso... Presidente, provocação não, presidente. Concluir, vai encerrar, presidente. Sair desse discurso bonito e não votar contra as viúvas. Aí sim ela poderia estar fazendo alguma coisa. Isso é provocação, presidente. A presidência sabe como conduzir. Vamos. O PPS, como vota? PPS, presidente, deputados, entende inclusive o momento econômico que o país vive, a crise, os inúmeros empregos perdidos. Porém, nós não podemos concordar que no estágio que estamos, nós repassemos a conta do ajuste fiscal ao trabalhador. Nós não podemos fazer com que, por conta de uma série de medidas equivocadas economicamente ao longo do tempo, nós tenhamos o trabalhador pagando com prejuízo dos seus direitos. E por isso, com toda a certeza de que ainda nós podemos conscientizar de que precisamos desaprovar um projeto como esse, votar negativamente, fazer com que esse projeto não passe até para não perder os direitos dos nossos trabalhadores. É importante deixar isso registrado, até porque durante o processo de terceirização, nós tivemos muita pressão, inclusive da CUT, que fazia papel colocando o prejuízo dos trabalhadores. Nós precisamos ver agora como será colocado também pela CUT. PPS vota não ao projeto. PRB, presidente. PRB orienta sim. PRB orienta sim. PV, senhor presidente. PV é um partido que não faz parte da base do governo e nem faz parte da oposição. Nossa bancada tem entendimentos diferentes dentro dela. Portanto, nós vamos liberar a bancada para que cada deputado e a deputada vote com a consciência. Como vota o PSOL? Senhor presidente, o PSOL, em primeiro lugar, louva a grandeza política, ética da deputada Jandira Fegali e tudo mais está inscrito nos anais da casa pela sua palavra emocionada e firme ali na tribuna. Em segundo lugar, o pessoal considera que não é adequado a um governo que queira ser progressista e muito menos de esquerda, no momento da necessidade de reorganizar a sua economia, comece dificultando o acesso ao seguro-desemprego, ao abono salarial e ao seguro-defeso. O governo devia ter a coragem, e esse parlamento ia travar um bom debate, de taxar as grandes fortunas, de fazer auditoria da dívida, de aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, de conter a corrupção, por exemplo, no CARF, na arrecadação fiscal. Tudo isso e mais a remessa para o exterior indevida soma mais de 100 bilhões ano. É por aí que a gente devia começar. Nosso voto, portanto, é convictamente não em defesa dos trabalhadores. Prorroga a presente sessão por 1 hora. Como vota a minoria? Senhor presidente, eu peço que agregue ao meu tempo de líder. Pois não. As senhoras e senhores acompanharam já por diversas vezes eu aqui fazer menção de que a presidente Dilma deu uma tapa na cara dos brasileiros e das brasileiras quando trapaceou no processo eleitoral. Ultrapassou porque todos nós sabemos o que foi feito ao longo dos últimos anos
para se viciar um resultado eleitoral, com a promessa que não aumentaria a energia, que não aumentaria o combustível, que manteria taxa de juros. Quem não lembra da presidente no debate eleitoral afirmar cortar para quê? Cortar despesas, ajuste fiscal, para quê? Para entregar aos banqueiros? É a mesma presidente Dilma que corta não só do povo brasileiro, mas de modo muito especial dos trabalhadores brasileiros e dos que menos têm. Mais ainda, eu quero chamar a atenção do Brasil e desse plenário que não deve ter entendido do porquê. Nós estamos votando a medida provisória 665, junto com a medida provisória 664, promete passar a mão, tirar 18 bilhões em ajuste fiscal, de modo especial em cortes de recursos dos trabalhadores. Mas o governo não teve coragem de seguir a ordem cronológica, votar a medida provisória 663, senhores deputados, que logo, logo os senhores estarão votando. Sabe o que faz a medida provisória 663? Ela dá 50 bilhões. Eu repito, o governo Dilma, que tira dos trabalhadores brasileiros 18 bilhões em duas medidas provisórias, vai dar ao BNDES para distribuir com os amigos do PT 50 bilhões de reais. Todo esse esforço fiscal precisa de 3 ajustes como esse, de 3 socos no trabalhador brasileiro, nos mais humildes, para atender a medida provisória que vai ter que abastecer o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. É isso aqui que o governo não conta. É isso aqui que o governo não explica, do porquê uma medida provisória que tem precedência cronológica vai para o final da fila. Porque a Dilma precisa primeiro passar a mão em mais recursos do trabalhador com apoio do PT, para poder tomar mais oxigênio, para não só repor o prejuízo que sua eleição causou ao país, como criar mais situação de arrecadação para viabilizar a medida provisória 663, que logo vem em seguida. Aqui nós estamos falando de um governo em que o presidente do Banco do Brasil, que está lá na Petrobras, arruma empréstimo para a Socialite comprar Porsche. É o mesmo governo que vem aqui e fazer e apresentar que a maioria dos deputados da base aliada fiquem sujeitos alguns meses após aprovar o anistia à presidente Dilma, ter que colocar o seu nome nesse painel. E daqui a alguns minutos, e poucos minutos, os brasileiros vão estar assistindo quem são os parlamentares que autorizaram retirar dinheiro do seguro-desemprego, quem são os parlamentares que autorizaram tirar dinheiro do seguro-defeso, quem são os parlamentares que autorizaram retirar dinheiro do abono salarial em prol de um ajuste. Ajuste? Em quanto tempo essa retirada de recursos vai surtir algum efeito? Em menos de uma semana, o governo estará aqui votando 50 bilhões, 2 vezes e meia, praticamente, todo esse esforço para atender o BNDES. E aqui, talvez, aí sim, a presidente da República tivesse que fazer o primeiro ajuste no seu governo, mandar uma medida provisória para, no artigo 1º, contar com o apoio de todo o plenário. Artigo 1º, é proibido a chefe de Estado da República Federativa do Brasil mentir
É essa reforma que falta ao governo Dilma Rousseff. Falar a verdade aos brasileiros. Ter coragem de vir no 1º de maio e poder dizer qual foi o mal que causou ao país, reconhecer os seus erros e o que poderia fazer de fato para saná-los. O que o Brasil de fato não aceita é que em momentos como esse, que pela primeira vez, a primeira vez em 12 anos, recua a produção e a venda de alimentos. Sabe o que significa? A crise atingiu a população mais pobre do país. A crise que vinha atingindo os mais diversos setores da sociedade atingiu o último índice econômico que mostra que o desmando que os governos do PT causou, que mostra que o prejuízo que o PT causou aos brasileiros está sendo pago também em parte pelos trabalhadores que vão ver os votos, sobretudo dos parlamentares do PT. Quero cumprimentar o PDT, foi coerente com sua história. Vi aqui o líder dizer que podem levar os cargos deles, e é o que de fato nós estamos ouvindo aqui, que já dividiram inclusive com a base aliada cargos que são hoje do PDT. O PDT, nós temos que homenagear a sua coerência, a sua posição, e aqui, sobretudo, nesse momento, nós temos que guardar e registrar para a história que o que aqui se dá hoje é o PT, de uma vez por todas, perdeu o que tinha de link com a sua história. O PT não é mais o partido dos trabalhadores. O PT é o partido do BNDES. O PT é o partido que arruma dinheiro de trabalhador. É o partido que arruma dinheiro do sistema financeiro para atender os empreendimentos daqueles que rezam na sua cartilha. E hoje vai ficar na história com a marca daquele painel e, sobretudo, aqueles que construíram a história no Partido dos Trabalhadores, quem de fato está ao lado do trabalhador brasileiro. A verdade aparece em alguns minutos naquele painel, senhor presidente. Como vota a minoria? Já foi acumulado, perdão. Governo. Senhor presidente, eu passarei mais de 1 minuto, 2 ou 3 minutos, muito rapidamente, no tempo de liderança do governo, para encaminhar o voto sim. E eu quero, nesse momento, senhor presidente, fazer um agradecimento muito especial aos líderes da base, vou nominá-los e as respectivas bancadas, pelo esforço que fizemos durante todo o dia. A base do governo está votando 95% unida neste momento. Primeiro, agradecer ao líder do PT, o Cibá, e toda a bancada do PT que está conosco nesta empreitada. Ao líder Leonardo Pisciani, do PMDB, toda a bancada, que eu tive a oportunidade de participar de uma reunião da bancada do PMDB, e a bancada é muito firme, igualmente a do PT, a votar, compreendendo a importância desse ajuste para a economia brasileira. Quero agradecer ao líder do PP, o Dudu da Fonte, que igualmente... Presidente, eu estou no tempo da liderança, uns 2 ou 3 minutos, numa boa. Ao líder do PP, o Dudu da Fonte, que igualmente reuniu a sua bancada e empresta aqui o apoio a esta importante decisão do PLV da medida provisória 665. Ao líder Rogério Russo, do PSD, que está aqui do lado, todo o esforço para que a bancada do PSD também acompanhasse o governo. Ao líder do PR, o Maurício Quintela, o mesmo esforço que fez. Ao líder Jovaí, do PTB, ao líder, e aí quero dizer, senhor presidente, o líder Jovaí, de última hora, reuniu a bancada, eu quero agradecer de público aqui. Ao líder do PRB, o Celso Sumano, um grande amigo que eu tenho na liderança do PRB, de todo o bloco, que tem colaborado muito nas nossas decisões. Quero fazer aqui uma homenagem, quero agradecer ao líder Domingos Neto, do PROS, que igualmente fez o esforço para que a bancada toda comparecesse e votasse conosco. Ao líder, a líder, e aproveito aqui para dizer do meu carinho
o carinho do governo e especialmente essa mulher lutadora, que é a líder do PCdoB, a deputada Jandira, exemplo de mulher, exemplo de deputada federal, que muito tem me ajudado lá na discussão com a presidenta Dilma. Quero, finalmente, senhor presidente, agradecer os pequenos partidos. O PRB, eu já falei, o PTN, o PMN, o PRP, o PSDC, o PTC, o PTdoB, o PRTB e o PSL. E deputados que eu sei que querem e vão votar com o governo, ainda que as bancadas, os líderes estejam noutra posição. A vocês todos e todas, o reconhecimento do governo. E o governo vai ser muito grato ao que vossas excelências estão fazendo num momento como esse, tão importante da vida do Brasil. Presidente, nós não estamos votando qualquer coisa para o governo. Nós estamos votando uma matéria que diz respeito, está em jogo, é o futuro do país. E é por isso que tem muito a ver o discurso da deputada Jandira, que fez o discurso anteriormente aqui. Nós queremos, com esse gesto, o Congresso Nacional sinalizar para o país, para os trabalhadores brasileiros, que nós não estamos tirando nenhum direito do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Nós estamos fazendo os ajustes em nome da responsabilidade pública que o governo da presidenta Dilma tem com o Brasil. O Brasil do emprego, o Brasil do crescimento, o Brasil do salário mínimo, o Brasil do Bolsa Família, o Brasil do crédito, o Brasil da baixa inflação e o Brasil do reconhecimento no mundo. O nosso governo tem um protagonismo desse modelo que nós estamos construindo. E por isso eu quero também, igual o deputado está me lembrando, cometi uma injustiça. Quero agradecer igualmente ao PSC. E são todos aqueles que estão nos ajudando nesse momento. É um momento decisivo, oposição. E nós do governo, aliás, o PSD, já falei do PSD. E nesse momento, senhores líderes da oposição, o governo tem toda a tranquilidade e transparência do mundo dizer: esta medida provisória, ela é importante para o Brasil e não vamos nos esconder em nenhum lugar. Nós estamos sabendo o que estamos fazendo para o bem do Brasil, para o bem dos trabalhadores brasileiros. Viva o Brasil e viva a votação que a base está fazendo nesse momento. Vamos, evidentemente, em seguida, votar 2 destaques. É importante esse acordo que nós fizemos. Quero pedir a toda a base que permaneça por mais algum tempo, porque nós temos 2 destaques importantes ainda hoje de texto e é necessário votar. Vamos fazer a tarefa completa, porque o governo vai reconhecer o gesto de todos vocês, deputadas e deputadas aqui do plenário. Muito obrigado pelo governo, senhor presidente. Esse gesto é elogiar a condução dos trabalhos que Vossa Excelência está fazendo nesse momento. Muito obrigado, presidente. Para falar como líder, deputado Rubens Bunha. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a política para o PT é a arte de pedir votos para os pobres, pedir dinheiro para os ricos e mentir para ambos. Essas palavras foram pronunciadas por Antônio Hermílio de Moraes. E nesta noite, quando o PT mente para os ricos e para os pobres, apunhala os trabalhadores brasileiros, alguém vai à tribuna dizer que a oposição não tem autoridade moral. Ninguém mais tem autoridade moral neste Congresso do que a oposição brasileira, que está enfrentando o populismo, está enfrentando a demagogia, está enfrentando a mentira. E esta noite, dezenas de cargos estão sendo distribuídos para poder angariar votos. Esta é a noite do balcão de negócios, da política da mercadoria. Este é o papel do PT e do seu governo. Eu já votei no PT. Eu já fiz oposição aqui a Fernando Henrique, junto com Walter Pinheiro. Hoje Walter Pinheiro está no Senado envergonhado. Eu já pedi desculpas ao povo brasileiro por ter apoiado o PT. Senhor presidente, nesta noite, dia após o que nós ouvimos aqui nesse plenário, líderes subindo, dizendo que não iam votar jamais isso,
Falei com vários deputados do PT e dos seus assemelhados, que dizendo-se constrangidos, estavam sendo constrangidos para votar uma proposta como esta, que envergonha o Partido dos Trabalhadores e envergonha a todos nós que estamos aqui nesse plenário. Senhor presidente, a partir desse momento, desta noite em que vale a mercadoria, o troca-troca, o toma lá da cá, o cargo pelo cargo, e o trabalhador brasileiro vai pagar, diminuindo para ele milhões que trabalha, aquilo que o governo gastou, abusou, e ao abusar na campanha, agora quem paga a conta é o trabalhador brasileiro. Mentiu sobre a tarifa de energia elétrica, mentiu sobre a inflação, mentiu sobre tudo o que dizia durante a campanha, que jamais aumentaria juros. Tudo o que fez depois da eleição foi exatamente chegar a um governo, logo no seu início, desmoralizado. Desmoralizado, milhões de brasileiros indignados, indo às ruas, como ontem, fazendo panelaço. E na noite de ontem, o PT não teve a coragem de usar a estrela, não teve a coragem de usar o número 13, não teve a coragem de usar a cor vermelha. Até o PT está envergonhado das suas cores e da sua tradição. É isto que nós estamos vendo. A presidente não fala no dia 1º de maio, não fala no programa do seu partido, não vai falar no Dia das Mães, porque nós temos uma presidente fantasma que chega ao poder, está com tudo aquilo que dizia, agora dizendo eu tenho que engolir, porque a oposição brasileira é que tem autoridade moral. De tudo que eu falei, de tudo que eu fiz, quem tem autoridade nesse país é a oposição brasileira. E o PP está aqui firme para dizer, basta, chega desse governo que mente e rouba o povo brasileiro. Senhor presidente, eu só queria aqui entender a frase do líder do governo, Zé Guimarães, quando ele disse que o governo vai reconhecer os que votarem nessa proposta. O que significa que o governo vai, esse reconhecimento? Esse reconhecimento é alguma moeda de troca? É algum tipo de pagamento? O que será isso, afinal de contas? Eu quero aqui deixar essa interrogação. Deputado, vamos lá. Informo que o destaque número 9 do PV foi retirado. A presidência solicita a todos os senhores deputados, que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Votação do projeto de lei de conversão número 3 de 2015, adotado pela Comissão Mista Medida Provisória número 665 de 2014, ressalvados os destaques. Lembrando que haverá ainda 2 votações nominais hoje, além dessa de destaques, com efeito administrativo. O presidente, solidariedade convoca os seus deputados para votar com os trabalhadores, votar não. Sim, né? Presidente. Senhor presidente, eu dei como lido meu pronunciamento, parabenizando exatamente todas as políticas que estão em curso no Brasil, que iniciou no governo da do presidente Lula e que tem continuidade com a presidenta Dilma, e alguns programas, como por exemplo o Brasil Carinhoso, criado no governo da presidenta Dilma. E o que mais as pessoas me cobram nos estados por onde eu passo é exatamente a continuidade desses programas, o dinheiro para terminar as obras que já iniciaram e que tem parcelas para pagar, tanto das quadras de esporte, das UPAs, do Minha Casa Minha Vida, das unidades básicas, enfim, tudo aquilo que é muito positivo em todo esse país. Então, pedi que esse meu pronunciamento possa ser dado ampla divulgação, inclusive na Ordem do Brasil. Deputado Silas Câmara. Senhor presidente, obviamente que essa votação é uma votação muito importante para a economia do Brasil.
mas eu não posso, senhor presidente, deixar de registrar que estou seguindo a orientação do meu partido, voto com o PSD, mas nas questões que envolvem, senhor presidente, a pesca brasileira, os pescadores, as pescadoras brasileiras, eu voto a favor do trabalhador da pesca brasileira. Portanto, sou contra qualquer tipo de perca de benefício do homem e da mulher que trabalha nessa atividade. Carência de 1 ano para ter o benefício, senhor presidente, é importante e deve continuar. E a acumulação da Bolsa Família é justo. Portanto, é essa posição pessoal que eu gostaria de registrar nessa votação, senhor presidente. Senhor presidente. Deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, eu não poderia deixar de me pronunciar, eu não diria nem em solidariedade, mas em apoio pessoal à deputada Jandira Fegali, que é um apoio também do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Ao ouvir o seu pronunciamento nessa tribuna, ao ouvir a coragem com a qual ela se dirige a esse plenário, a atitude digna dessa mulher, em cada momento, em cada pronunciamento, a cordialidade, mas sobretudo a coerência política com a qual ela representa o PCdoB, é como se ouvíssemos nesse plenário as vozes que ela lembrou ao citar a Araguaia, de Helenira Rezende, de Dina Elza, de mulheres lutadoras ao longo da história, comunistas, defensoras das liberdades democráticas e que sempre tiveram consigo a bandeira de luta da emancipação da mulher. Eu quero repudiar toda atitude sofrida, toda atitude de desrespeito à deputada Jandira Fegali e desejar profundamente que essa seja uma casa de respeito, de decoro e de consideração. E colocar-me ao seu lado, com a nossa bancada, em cada uma das ações que consideramos justas, cumprimentando também a bancada feminina. Obrigado. Deputado Moroni Torga. Senhor presidente. Presidente, a minoria quer se solidarizar com as famílias pobres brasileiras. Quero me solidarizar com o Raimundo, com o José, com a Maria, que ficou viúva, com todas aquelas pobres que, infelizmente, hoje, se a votação não for favorável, vão sofrer muito. Esses brasileiros sofrem realmente dramas em suas casas, dramas terríveis. E quero dizer a esses brasileiros e brasileiras que o drama vai piorar a partir dessa votação, se nós perdermos essa votação. Por isso, a minha solidariedade ao trabalhador brasileiro, que merece o nosso respeito, que merece a nossa defesa, que merece principalmente o nosso voto no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Presidente. Senhor presidente. Presidente. Deputado Caio Inácio. Senhor presidente, ao final da votação no dia de hoje, o que mais me preocupa não é tudo o que se foi falado aqui, mas é o final dessa votação, como foi colocado aqui, a pergunta ao líder do governo que dizia, ao final dessa votação, que agradece os deputados que votam contra o povo, a favor do governo, dizendo, o governo saberá reconhecer vocês. E o que mais incomoda no final dessa votação, senhor presidente, não é tudo que se foi falado, mas o silêncio diante da questão colocada. Qual será o reconhecimento dado? Isso é o que lamenta, o povo ficando contra e os deputados a favor do governo contra o povo. Presidente. Deputado Felipe Maia. Senhor presidente, há algumas semanas eu dei um voto com convicção no que se refere ao projeto da terceirização, porque eu entendia que defendia 15 milhões de trabalhadores terceirizados. Sofri na minha base uma grande campanha por parte da CUT, do Partido dos Trabalhadores, dizendo que os deputados que tinham votado pela terceirização seriam os inimigos dos trabalhadores. Eu quero entender hoje o que é que o Partido dos Trabalhadores, que pregam o voto a favor da medida provisória 664 e 665, que cortam conquistas obtidas pelos trabalhadores. Esse não é ajuste fiscal,
Esse é um ajuste em cima do ganho dos trabalhadores. Os que votarem hoje favorável a esse MP estarão amanhã nas ruas colocados como inimigo dos trabalhadores. Eu quero aqui deixar a minha posição, juntamente com a maioria do meu partido, contra esse arroxo nos ganhos trabalhistas do povo brasileiro. A minha solidariedade às famílias que irão, a partir de amanhã, ter seus direitos cortados. As viúvas que terão os seus direitos cortados. E veja só, por quem? Por aquele partido que sempre se disse defensor das minorias, dos mais necessitados, dos mais pobres, dos trabalhadores brasileiros. Pois são esses que no passado se julgavam defensores do povo brasileiro, que hoje punem o povo mais humilde. Senhor presidente, o povo mais humilde do Brasil e aqueles que geram renda, que são os trabalhadores do nosso país. Por favor. Senhor presidente, há poucos dias atrás nós tivemos uma votação aqui e que por conta dessa votação vários parlamentares foram expostos Brasil afora. Hoje nós vimos aqui a CUT timidamente com um cartaz feito à mão, tentando se colocar a favor do trabalhador brasileiro. E eu queria saber se a CUT agora vai tomar a mesma iniciativa de expor os parlamentares que votarem contra os trabalhadores, da mesma forma nas ruas, nas estradas, em todos os cantos do país, assim como fez com os outros parlamentares que votaram a favor dos 15 milhões de terceirizados. Esse é o meu questionamento. Senhor presidente. Deputado Zaratini. Senhor presidente, queria aqui parabenizar o deputado Zé Geraldo, o deputado senador Paulo Rocha e toda a comissão especial que elaboraram esse projeto de lei de conversão, porque eles fizeram da medida provisória uma grande transformação, garantindo os direitos dos trabalhadores, garantindo que os trabalhadores tenham as condições de usufruir de todos esses direitos trabalhistas, como salário-desemprego, o abono, e isso está garantido. Essa grande negociação que foi encaminhada pelo deputado Zé Geraldo, pelo senador Paulo Rocha, foi fundamental para que esse projeto pudesse unificar a base de apoio do governo e ser aprovado aqui nessa casa. Essa grande iniciativa é a iniciativa que dá as condições de nós fazermos, sim, o ajuste econômico, mas sem jogar o peso desse ajuste sobre os trabalhadores. Vamos, sim, discutir outras medidas, e medidas que garantam ao governo ter as suas receitas, ter um controle dos gastos, ter o controle ter condições de manter os investimentos, porque é isso que é fundamental para o Brasil continuar avançando. Nós precisamos, sim, ter estabilidade monetária, ter estabilidade na inflação, para que nós possamos continuar crescendo, para que o salário do trabalhador não seja corroído, nem para que nós tenhamos desemprego no nosso país. Nós vamos garantir o emprego para a maioria dos trabalhadores, como garantimos até agora, Encerrar a votação, presidente. Senhor presidente, a partir dessas medidas. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Júlio Lopes. Eu quero convidar os deputados do PT a subir à mesa, como se faz em cada comemoração de votação, para sair na fotografia oficial desse desmando do Brasil. Deputado Júlio Lopes. Presidente, quero aqui colocar que lamento a forma como o governo concedeu essas liberalidades. Lamento a forma como foi feito toda essa administração do Defesa da Pesca, que é vergonhosa, mas quero dizer aqui que deputados como eu estão votando em função de acreditarem que é importante que o Brasil mantenha seu grau de investimento e que se tenha responsabilidade com as contas públicas. Isso não é só um fla-flu de contra e a favor, há aqueles que têm bom senso, que não têm nenhum entendimento, nem nenhum benefício e que estão votando, porque acreditam que assim será melhor para o Brasil e para os trabalhadores brasileiros. Eu quero fazer um alerta muito breve, presidente, aqui ao plenário, para que deputado que vai votar, ele tem uma chance ainda de corrigir o voto. O sistema eletrônico permite a correção do voto. E o tempo é agora, porque daqui a poucos minutos estará nas redes sociais do Brasil todo o voto de cada parlamentar. Então não adianta nem choro nem vela. Quem votar traindo o trabalhador, contra o desempregado, contra o trabalhador que recebe abono, contra a pensionista, vai estar com certeza
bem acompanhado por parte da população brasileira. Então, quem quiser mudar, que mude agora, porque daqui a pouco não vai dar mais tempo. Deputado Gilberto Nascimento. Senhor presidente, eu falo aqui nesse momento em nome do PSC, Partido Social Cristão. O senhor líder do governo, ao usar esse microfone, ou por engano ou não, agradeceu inclusive a bancada do PSC que estaria votando favoravelmente a esse projeto. Logo depois, ele me parece que disse que se enganou, que falou em PSD e não PSC. Porém, fica muito claro, e nós já começamos a receber telefonemas agora de pessoas de São Paulo e de alguns lugares do Brasil, dizendo o seguinte: olha, vocês estão votando a favor do projeto? Não. A posição do PSC é muito clara. Nós estamos votando não. Nós entendemos votar não é proteger o trabalhador brasileiro. Fica, portanto, o registro, o PSC vota não. Eu vou encerrar a votação, porque os que estão faltando aqui, nitidamente, estão fazendo obstrução para não votarem. Homens, vamos encerrar a votação, senhor presidente. Bem claro, são parlamentares de partidos que têm um posicionamento e estão ausentes da votação. Presidente, só para vou encerrar a votação. Encerra a votação. Está encerrada a votação. A hora que saiu, eu vou falar no... Votaram sim 252, não 227, abstenção 1, total 417, artigo 17.1, quórum 481. A quem sempre te deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre te deu a mão, PT pagou com traição. Está aprovada a medida provisória 665/2014, na forma do projeto de lei de conversão, ressalvados os destaques. PT pagou com Vamos traição. A quem sempre lhe deu a mão, PT pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão, PT pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão, PT pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão. Bom, por acordo, como a gente não vai por acordo apreciar o destaque do Democratas hoje e pode ter influência em outros destaques. Encerra a sessão. Não vou encerrar a sessão não. Eu vou votar dois destaques dois destaques que não têm influência. Já fizeram do trabalhador sofrer demais hoje, vamos lá. Destaque número 14 do destaque número 13 do Solidariedade. Artigo 9º da Lei 7998 de 90, modificado pelo artigo 1 do PLV, apresentado MP 665 de 2014. Para falar a favor, deputado Pompeu de Matos, é o destaque de número 13. Presidente, pelo adiantado da hora, presidente, vamos encaminhar direto à orientação, presidente. Tudo bem, abrindo mão. Orientação de bancada, como vota... Vai falar, no papel se ele escreveu, ele tem o direito. E assim é o texto. Vou. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, na verdade, nós votamos o projeto, o governo ganhou, o governo venceu, os trabalhadores perderam aqueles que são pescadores, correu a linha e eles perderam o peixe, perderam o anzol, perderam a linha, perderam o caniço. Não vão poder pescar mais. Mais do que isso, perderam aqueles que precisavam do abono para ter um mínimo de dignidade no final do ano. Perderam também os jovens que estão definindo o seu caminho, definindo a sua função, a sua profissão, e que no começo da sua atividade laboral, da sua vida, aos 18, 19 anos, no primeiro emprego, no segundo emprego, precisam do seguro-desemprego
quando fico desempregado, porque a recém estão se encaminhando para o mercado e para o mundo do trabalho. O que nós estamos fazendo, presidente, com essa emenda agora, com esse destaque, é exatamente tentando fazer com que volte-se a lei original. Ou seja, deputado Onyx Lorenzoni, estamos dando uma chance ao plenário para que reveja, para que refaça o seu pensamento, recalcule suas posições, porque realmente não vai ficar bem nem para o PT, nem para o PMDB, não vai ficar bem para o Brasil, e não acredito que fique bem para o governo da presidente Dilma, para fazer um ajuste fiscal, tirar dos mais pobres, dos mais humildes, tirar de quem não tem, tirar do miserável, fazer o tipo do Robin Hood das avessas. O Robin Hood tirava do rico para dar para os pobres. O governo está tirando dos pobres para dar para os ricos, porque está deixando os banqueiros à vontade. Agora, eu estava vendo nos sites que os bancos tiveram o maior lucro dos últimos tempos com o aumento do juro. Então é o juro, do juro, da mãe do juro, do pai do juro, do avô do juro, do tio do juro, do irmão do juro, do juro, do juro. Então não dá para aceitar. Então esse destaque é exatamente para que a gente possa revisar os conceitos, refrescar a memória e não cometer essa injustiça com os nossos trabalhadores. O PDT tem muito claro o seu posicionamento, o seu norte, o seu rumo, a sua direção. Orientação que vem desde a criação da CLT com Getúlio Vargas, do Jango, ministro do Trabalho, do Brizola, um líder inconteste em favor dos trabalhadores. O PDT se posiciona sobre esse pensamento, sobre essa égide, sobre essa orientação. Nós respeitamos o governo, sabemos que tem uma crise financeira, mas não dá para salvar a crise, sair da crise, tirando o dinheiro do bolso dos trabalhadores mais humildes e mais pobres. Ok. Orientação, presidente. Orientação de bancada. Como vota no destaque número 13 do artigo 9º da Lei 7998, modificado pelo artigo 1º do projeto de lei de conversão número 3 de 2015. Bloco do PMDB. Como vota o bloco do PMDB? PMDB vota pela manutenção do texto original, senhor presidente. Vota não. Vota não o destaque. Não o destaque. Como vota o PT? Senhor presidente, PT defende a manutenção do texto e dizer aqui como presidente da comissão que presidiu essa medida provisória e que se transformou nesse PLV do senador Paulo Rocha, que nós fizemos uma ampla discussão onde todas as centrais sindicais participaram, onde os especialistas participaram, onde a maior parte das emendas apresentadas pelos parlamentares foram acatadas, e não é verdade que esse projeto tira direito de trabalhadores, muito pelo contrário. O governo da presidenta Dilma está preocupado exatamente na manutenção do programa e, portanto, defendemos o voto pela manutenção do texto. Portanto, sim. Presidente. Como vota o PSDB? Questão de esclarecimento. Pois não. O destaque é de solidariedade. Isso. O destaque diz que é para retirar do texto a expressão que transforma o abono em pagamento parecido com o 13º. O nosso destaque é para retirar do texto. Então, portanto, se senhor presidente, o voto do PT é sim, não ao destaque, por isso, sim. Eu acho que o PT está votando contra os trabalhadores, o PT está orientando errado, não. Presidente, questão de ordem. Pois não. Sobre a votação. Pois não. Nós estamos com o entendimento de que, como é um destaque supressivo, para manter o texto teria que votar sim. Quem quer manter o texto, vota sim. Então nós votamos sim, o bloco do PMDB. Sim. Então o PT sim. PSDB. Não. PSDB. Senhor presidente, hoje foi um dia tumultuado aqui, difícil, um dia histórico.
O Brasil inteiro acompanhou essa sessão, senhor presidente. E, sem dúvida, isso aconteceu fruto da indignação. A indignação de todos nós brasileiros que sonhamos com um país decente, um país organizado, um país onde os representantes pudessem falar a verdade para o seu povo. Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje no Brasil é o contrário disso. Estamos pagando a conta de um governo corrupto, incompetente, mentiroso. E assistimos aqui, lamentavelmente, senhor presidente, lamentavelmente hoje, assistimos um trágico dia para os trabalhadores desse país. Presidente. Como vota o PSDB? Estamos vendo aqui o Partido dos Trabalhadores, que hoje é o Partido dos Traidores. Por quê? Traiu aquele mais frágil da sociedade, os mais humildes. Esse partido, com a corrupção, com a má gestão, com os desmandos, com a incompetência, fez com que nós tivéssemos uma das maiores inflações do mundo. Colocou a Petrobras como uma das empresas mais endividadas do mundo. Pior do que isso, trouxe o desemprego de volta. 250 mil brasileiros já perderam o emprego nesses 3 primeiros meses, senhor presidente. Até o final do ano. Como vota o PSDB, estou concluindo, senhor presidente. 1 milhão de trabalhadores vai perder o emprego e vai receber a notícia que está perdendo os direitos em relação ao seu desemprego. É os humildes que vão pagar essa conta. São as viúvas que... Como vota o bloco do PRB? Senhor presidente, o bloco do PRB vota sim, pela manutenção. PSD? Sim. Como vota o PR? Você tem o telefone do L? PR? Como vota o PSB? Senhor presidente, nós estamos... Senhor presidente, PR vota sim. Sim, PR sim. PSB? Senhor presidente, esta proposta do PLC, nós temos uma contradição com a proposta, considerando que durante uma fase desse país, o esforço feito, inclusive pelo governo Lula, de que salários compunham a renda nacional era fundamental para se contrapor à crise que nós vivenciamos em 2008. E agora nós estamos aqui com um ajuste proposto pelo governo e exatamente incidindo sobre o abono salarial, propondo, senhor presidente, uma proporcionalidade. No nosso entendimento, é inconstitucional, porque o próprio artigo 239 da Constituição, no seu parágrafo 3º, expressa a garantia de um salário, vou encaminhar, senhor presidente, de um salário, no mínimo, um salário de abono anual. E aqui está tentando se adotar uma proporcionalidade. Neste sentido, o PSB encaminha o voto não. Como vota o Democratas? Senhor presidente, Democratas quer aprovar esse destaque para voltar para os 30 dias de hoje, para o abono e não os 90, que tira direito dos trabalhadores brasileiros. O governo da presidente Dilma, além de ser um governo altamente corrupto, como foi o governo do presidente Lula, ainda comete uma barbaridade nessa noite, quando não reduz nenhum de seus gastos, não diminui os seus ministérios, mantém seus 123 mil cargos em comissão e função gratificada, não faz nenhuma poupança e joga a conta para o trabalhador brasileiro. A atitude da presidente Dilma é criminosa. De quem votou a favor dessa medida provisória é criminoso, porque só tem um perdedor: os pobres e os trabalhadores brasileiros. O voto do Democratas é não. É não, é simples. Como vota PDT? PDT vota não, senhor presidente. Como vota o Solidariedade? Solidariedade, senhor presidente. Vota não, porque esse é um absurdo que está se fazendo. Esse destaque é um destaque importante do abono salarial. O abono salarial que o trabalhador que trabalhava um mês e ganhasse menos de 2 salários mínimos, isso significa 22 milhões de brasileiros serão prejudicados e agora passam
praticamente a perder esse abono à medida que o relator piorou esta emenda. Portanto, Solidariedade vota com tranquilidade, vota com os trabalhadores, vota não. PCdoB. Prois. Sim, presidente. PPS. PPS, presidente, vota não essa proposta, porque, primeiro, quando nós falamos que nesse projeto está se tirando o direito do trabalhador, está num desses destaques essa comprovação. Trabalhador que tinha direito, com 30 dias de carteira assinada, a receber o abono salarial, agora, com essa nova aprovação, se nós não aprovarmos esse destaque, nós teremos um trabalhador obrigado a ter 90 dias de carteira assinada para poder ter o abono salarial. Por isso, nós entendemos que, mais uma vez, e observamos no placar o resultado final da votação, que foi muito próximo, é uma oportunidade que nós temos para que esta casa possa se colocar ao lado do trabalhador e não permitir aquilo que nós estamos observando. Contas de ajuste fiscal não pode ser paga pelo trabalhador. Tem que primeiro cortar no governo, para depois cortar nos benefícios do trabalhador. Então, votamos não por... Como vota... Senhor presidente, PCdoB vota sim. PCdoB sim. PV. Libera, presidente. Libera. PPS, Grupo Zero. PSOL. Senhor presidente, o PSOL vai votar não e quer dizer o seguinte: esticar para 3 meses o acesso a esse benefício é uma crueldade. E também o abono é de 1 salário mínimo. Agora, pela proposta aprovada aqui, ela será proporcional. Isso era um alívio para grande parte dos trabalhadores, o abono. Não é possível acatar isso. A questão central dessa medida provisória não é o tanto de ajuste fiscal que ela vai fazer. E essa é a vergonha nacional. É a sinalização que ela faz para o mercado financeiro, sinalização que ela faz para o investidor, para a grande mídia brasileira que quer isso. Quem vai pagar a conta é o vulnerável, o trabalhador pobre desse país. Por isso nós votamos não a essa questão e a favor da emenda. Como vota a minoria? Senhor presidente, eu quero ver como é que fica aquele discurso de que pode ser favorável ao trabalhador. Pois agora, faltam só 14 votos para que a gente possa ganhar. São 14 votos. Eu apelo à consciência dos deputados. Isso é abono salarial. É aquele deputado que tem consciência, ele vai votar por um abono. E não tem como dizer que isso não prejudica o trabalhador. Se antes ele ganhava 1 salário e agora vai ganhar um percentual. Se antes com 30 dias já tinha direito, agora só com 90 dias. O que beneficiou o trabalhador nisso? Tenha santa paciência. Podem até votar, mas não digam que beneficiaram o trabalhador. Digam que, na verdade, meteram a mão no dinheiro. A minoria vota não, senhor presidente. Governo. Presidente, desde meio-dia que o PSDB e o DEM faz o discurso dele, é legítimo fazer o discurso, a oposição tem que fazer esse discurso mesmo. Só que a oposição esquece de uma coisa: o trabalhador brasileiro, com certeza, ele não vai acreditar que o PSDB e o DEM o defendem. Porque acreditar que PSDB e DEM defendem trabalhador é a mesma coisa que achar que o Ibis vai ser campeão do Brasil. Então é evidente que o trabalhador não vai acreditar que vocês vão defendê-los. Vocês vão dar porrada neles, como dão no Paraná. Quero parabenizar o líder do governo, o deputado... Para concluir, eu até vou parabenizar Vossa Excelência também. Quero parabenizar o líder do governo, Zé Guimarães,
que foi um poço de paciência. Teve uma capacidade de articulação ímpar. Conseguiu aprovar uma medida provisória onde a maioria dessa casa pensou no país. E a Vossa Excelência, eu que sou um crítico de Vossa Excelência, Vossa Excelência hoje usou o regimento de uma forma talentosa, como nunca. E Vossa Excelência foi importante para o projeto. É impressionante, quando as decisões são do lado, você vira talentoso, quando é do outro, você vira arrogante. Como a presidência solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação do destaque número 13, de autoria do Democratas, que destaca a votação separada do artigo 9º da Lei 7998/90, modificado pelo artigo 1º do projeto de lei de conversão, número 3 de 2015, apresentado MP 665/2014. Senhor presidente, essa palavra... Pois não, deputado Rodrigo. Senhor presidente, nós hoje assistimos nesse plenário estarrecidos à mudança completa do PT. Se o PT tinha alguma vergonha, o PT a perdeu essa noite, senhor presidente, em que ele traiu os seus princípios e abandonou os trabalhadores brasileiros. Abandonou aqueles que se beneficiam do seguro-desemprego. E nesse momento, a política de arroxo do PT provoca milhões de desempregos em nosso país. Deu as costas também para a proteção ao meio ambiente, ao dar as costas para o seguro defeso. Senhor presidente, e é lamentável que deputados ameaçados pelo governo tenham acompanhado essa descida do PT. Nós, do PSDB, estivemos firmes durante essa votação e vamos estar ao lado do povo brasileiro. O povo brasileiro não merece esse tratamento que tem do governo Dilma, do governo do PT. Caristia, para concluir, caristia, desemprego, inflação. Nós queremos realmente uma política pública para o trabalhador brasileiro. É por isso que o PSDB está coerente na defesa dos interesses do Brasil. Senhor presidente, gostaria aqui de manifestar minha solidariedade ao trabalhador brasileiro que nesse instante está sendo a principal vítima da decisão do governo. Governo que não soube conduzir a economia, governo que provocou um desajuste fiscal, que aumenta a conta de luz, que aumenta a conta de energia, que está sacrificando o trabalhador brasileiro, que está permitindo o crescimento do desemprego, que conseguiu esfriar a economia nacional. E agora vem com a solução de fazer com que o trabalhador seja responsabilizado e arque com essa conta que não foi o cidadão brasileiro que criou e que agora, infelizmente, terá que fazer, com seu esforço, a conta ser paga por conta da irresponsabilidade do governo federal. É preciso protestar contra essa medida e dizer que nós estaremos aqui também atentos à votação da próxima medida provisória, que é a MP 664, que vai mexer com direitos previdenciários. Estaremos atentos. Tem mais votação. Deputado delegado Edson. Senhor presidente, a gente, os deputados, tem que pensar não em que o Brasil se torne uma Grécia, deixar o negócio degringolar como aconteceu na Grécia. Está na hora de consertar, tem que dar um voto de confiança para que esse governo conserte tudo de errado que fez durante os 4 anos passados, 12 anos passados. Então, precisamos pensar o país. Infelizmente, as medidas agora serão duras, mas tenho certeza que futuramente a coisa vai melhorar. Então eu entendo, senhor presidente, que o Joaquim Levy merece uma chance. Muito obrigado, senhor presidente. Quem está falando? Vou encerrar a votação, deputado. Silvio Torres. Sei, Silvio. Senhor presidente, amanhã às 9 horas, no Senado Federal,
serão recebidos parentes de presos políticos da Venezuela, presos por fazer oposição ao regime bolivariano de Maduro, ao regime chavista, que vieram ao Brasil buscar o apoio, não do governo que já lhes negou, do governo que apoia a ditadura da Venezuela, buscar o apoio do Congresso Nacional e de todos aqueles que acreditam na liberdade e na democracia. Então nós queremos convidar os democratas deste Congresso Nacional. Amanhã, às 9 horas, estarão aqui filhos de pessoas que foram presas e a mãe de um estudante que foi morto pelo regime da Venezuela. Amanhã, às 9 horas, lá na ala Nilo Coelho. Todos os democratas, à exceção daqueles que se travestem de democratas quando dizem defender o trabalhador e a democracia nesse país, como faz o PT. Muito obrigado. Vou encerrar a votação, hein? Todo mundo já votou? Tem mais uma, gente. O povo não quer nem votar nem falar, estou gostando de ver. Oh, tá vendo aqui? Espera aí, presidente, que eu estou com a esperança que essa nós vamos ganhar, presidente. Vocês que não votaram no PT? Vocês? Posso encerrar a votação? Pode. Pode, presidente, que os outros estão se escondendo mesmo, então... Quem se escondeu não vai aparecer mesmo, então... Vou encerrar a votação. É que o pessoal vai reclamar, tem 7 minutos só aqui. Uma hora dessa, quem era para vir, tinha vindo. Bom, ok. Perdoado por vocês, está encerrada a votação. Votaram sim 247, não 220, abstenção 4, total 471, artigo 17.1, quórum 472. O texto foi mantido. Destaque de número 14 do PSB, expressão contratado por prazo indeterminado. Mais uma faca nas costas do trabalhador. Não, essa aqui encerrou, tem a próxima, tem mais uma. Agora já não sei. Do artigo 4º da Lei 7998/90, modificado pelo artigo 1 do PLV, apresentado em MP 665/14. Para falar a favor, Pompeu de Matos. Não, Pompeu, tá bom, ué. Tá, meu irmão. Orientação de bancada. Como vota o bloco do PMDB? Quem quer manter o texto, vota sim. Quem quer suprimir a expressão, vota não. Sim, presidente. PT? PT, sim. PSDB? Sim ou não? Senhor presidente, como é a última votação e nós queremos encaminhar novamente o não, exatamente para deixar bem marcado o que ocorreu essa noite. Mas o governo deu hoje uma demonstração, apesar de toda a sua movimentação, colocar o vice-presidente da República para fazer todas as articulações políticas, ministros, convocou alguns entes de outros planetas para fazer parte dessas negociações, já agradeceram e já incentivaram ajudas futuras,
e mesmo assim, apenas por 13 votos, o governo levou a votação dessas, porque aqueles que votaram sabem que fizeram mal ao Brasil. Mas eu não tenho dúvida, o tempo e a história vai contar a injustiça que fizeram os trabalhadores. Nosso voto é não. Vamos votar, vamos votar. Vamos lá, presidente. Como vota o PRB? Vota sim, senhor presidente. Como vota o PSD? Sim. Sim ou não? Vamos votar. Como vota o PR? Vota sim, senhor presidente. Como vota o PSB? Sim ou não? Vamos votar. Senhor presidente, falo aqui em nome da bancada do PSB que vota não pelo motivo de que, do jeito que está essa redação, ela penaliza sobremodo os empregados rurais, os assalariados rurais que, conforme a CONTAG, 60% ainda estão na informalidade. E se nós olharmos a fundo o que está escrito nesse artigo 4A, prevê apenas os empregados rurais contratados por tempo indeterminado podem acessar o programa do seguro-desemprego. E todos aqueles que foram contratados por curta duração, por safra e que forem despedidos sem justa causa e mesmo antes do término do contrato ficarão impedidos. Para concluir, presidente, ficarão impedidos de acessar o programa. Portanto, o PSB vota não a essa matéria, porque ela faz uma grande injustiça aos mais de 2.600.000 trabalhadores rurais assalariados desse país e que também constroem a riqueza da nação. Muito obrigado. Como vota o Democratas? Senhor presidente, o pacote de maldades do governo já foi posto. O arroz no trabalhador já foi colocado aí por 252 deputados sem coerência com suas bases, traindo o seu passado e sendo condenado ao seu futuro. O que o destaque está tentando é diminuir esse pacote de maldade contra o trabalhador brasileiro e, nesse momento, contra o trabalhador rural brasileiro. O que o texto diz é: terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador rural contratado por tempo indeterminado. Ou seja, o governo quer punir o trabalhador rural, o homem que sai com sua enxada de manhã para tirar a sua colheita. O PT quer condenar este trabalhador por tempo indeterminado. O que esse destaque faz não diferenciar o trabalhador por tempo indeterminado por aquele com tempo determinado. Portanto, o Democratas aprova o destaque e vota não em solidariedade aos trabalhadores rurais brasileiros. PDT. Senhor presidente, PDT, em defesa dos trabalhadores e agora dos trabalhadores rurais, a nossa bancada tem uma vinculação muito grande com os trabalhadores rurais. Eu mesmo fui presidente de um sindicato de trabalhador rural lá do Rio Grande do Sul por 6 anos. E nós não podemos de jeito nenhum admitir que os trabalhadores rurais, principalmente aqueles safristas que trabalham, que viajam, que tem que sofrem muito, não tenham esse direito. Então o PDT, senhor presidente, vota não. Como vota o Solidariedade? Senhor presidente, o que me estranha muito nessa votação é que nós perdemos por 25 votos, o mesmo número do Partido Democratas. Esse mesmo partido, presidente, que teve 8 deputados, principalmente os deputados da Bahia, que votaram favorável a esse projeto. Então, orientando não, senhor presidente, o Solidariedade pede para que os partidos de oposição ajam como oposição e votem não a esse destaque. Como vota o PCdoB? Lucas vai pedir voto para mim, viu? Senhor presidente, esse destaque é bem intencionado, mas ele gera um problema incorrigível. Lucas pede voto para mim. Não é, ninguém pode ter direito a seguro-desemprego em contrato por prazo determinado, porque senão a gente contrata por prazo determinado e uma semana antes de concluir ele entra com seguro-desemprego. O seguro-desemprego precisa ser demitido e dentro da regra que estabelece a lei. Por isso, o PCdoB vota sim ao texto.
Como vota o PROS? O PROS defende a manutenção do texto principal, senhor presidente. PPS. Vota sim. PPS. PPS, presidente. Até para poder deixar bem claro as posições, nós aqui vamos votar não para poder demarcar. E é importante ressaltar, mais uma vez, a diferença que tivemos da votação foi apenas 25 votos. E eu acho que é possível nós sensibilizarmos colegas deputados para não prejudicar os trabalhadores, mesmo que ainda através da votação nos destaques. Por isso, quero mais uma vez marcar a oposição, marcar a nossa posição de ser contrário à retirada dos direitos do trabalhador, marcar a nossa posição e deixar muito claro, especialmente, porque nós queremos saber como a CUT vai se posicionar a partir de agora, se ela vai fazer da mesma maneira, colocando nomes em todos os lugares, para poder dizer quem votou contrário ao projeto. PV. Senhor presidente, falando em nome da liderança do PV, gostaríamos de registrar primeiro o papel fundamental do vice-presidente Michel Temer nessa vitória apertada, com sua credibilidade, com a sua envergadura política que ele está dando ao governo. Essa vitória tem muito da sua contribuição e vai aqui o nosso reconhecimento para o seu peso nesse papel tão importante nesse dia de hoje. O PV, nesse item, senhor presidente, não concorda com o texto original e encaminha a votação ao contrário, como vem liberando a bancada. Nesse item teve consenso e encaminha não. Como vota o PSOL? Senhor presidente, será uma mera coincidência, mas eu desconfio que todos os cargos de segundo e terceiro escalão estarão, afinal, preenchidos no governo federal até o final desta semana. E a história do direito trabalhista no Brasil ela é particularmente cruel com os trabalhadores do campo. Eles foram os últimos a ter acesso aos direitos trabalhistas mais elementares. Parece que essa má tradição continua aqui. Nós determinarmos que o seguro-desemprego, como diz o texto, só valerá para os contratados por prazo determinado, indeterminado, melhor dizendo, é negar o direito daqueles que trabalham por safra, os trabalhadores temporários, que são muitos no campo brasileiro. E esses é que fazem jus, sim, a esse seguro-desemprego. Portanto, nosso voto, com muita convicção, esperando que o plenário se sensibilize ao menos em relação a isso, é não. Minoria. Senhor presidente, venho falar pela minoria. A gente vota não. Estamos todos do lado dos trabalhadores rurais. Eu que venho do estado de Rondônia sei das necessidades da gente estar do lado desses trabalhadores. E tenho certeza que cada deputado que for votar vai estar votando com o trabalhador rural. Venho pedir que a gente vote não a esse texto. Esse é meu pedido e o voto da minoria. Como vota o governo? Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, essa proposta desse destaque, na verdade, ela está colocando uma novidade no direito trabalhista. Não existe na lei nenhuma previsão de salário-desemprego para os trabalhadores contratados por tempo determinado, para o trabalhador safrista. Então não se trata aqui de tirar direitos dos trabalhadores. Aqui a oposição quer ampliar os direitos numa proporção que não se tem nenhuma dimensão nesse momento em relação, por exemplo, a todos os trabalhadores safristas que são contratados por prazo determinado. O trabalhador rural contratado por prazo indeterminado, ele tem a garantia do seguro-desemprego após 6 meses em qualquer situação. Portanto, o que está tratando aqui esse destaque é uma ampliação que sequer se tem a dimensão do valor, do impacto disso sobre as contas aí do seguro-desemprego. Era isso, senhor presidente, por isso nós votamos sim ao texto. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e seus deputados tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação do destaque número 14 da expressão contratado por prazo indeterminado do artigo 4º-A da Lei 7998/90, constante do artigo 1º do PLV, apresentado MP 665 para fins de supressão.
Presidente, quero concordar com o governo. A oposição quer ampliar o direito do trabalhador, é isso. Bela fala, talvez a mais certa do governo. A oposição quer ampliar o direito do trabalhador. Presidente, só para registrar minha posição, o deputado Afonso Regueta. Conversamos com a CONTAG e nós temos a compreensão que nós temos no Brasil hoje, exatamente a realidade daqueles que trabalham nos canaviais, daqueles que trabalham nos laranjais. Eu estou falando para fora, não estou falando aqui para... Estou falando para o povo que está assistindo a TV Câmara. O povo não está ouvindo o panelaço. Mas tudo bem, senhor presidente. Vossa Excelência conseguir... Senão eu vou continuar minha fala. Quem está batendo panela por coerência não pode jantar no Piantela. Vou encerrar a votação. O panelaço bate panela ou janta nessa noite, presidente. Esse é o protesto desse plenário contra o PT, que sempre se disse defender o trabalhador e hoje trai o mais humilde, o pai de família, a mãe de família e o aposentado. PT, Partido dos Traidores. Panelas importadas. O PT panelaço em favor do trabalhador brasileiro, que perdeu agora seus direitos. O PT pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Panela importada, paga pela Fiesp. Vamos votar. Presidente, é a última votação. Vou falar aqui enquanto está vendo esse panelaço aqui, presidente. Só para registrar o meu apoio, o apoio de um grande número de parlamentares em relação ao trabalhador rural. É inadmissível que na condição daqueles que são contratados e que não é por um tempo indeterminado, mas é por um tempo, muitas vezes, uma safra, e que eles não venham a ser contemplados com esse seguro. Por isso que nós precisamos dar o suporte muito especial ao trabalhador rural. Por isso, nosso voto nesta condição de destaque é o voto não. Presidente, há uma proposta de instituição de um grupo de trabalho para aprofundar exatamente o debate sobre esse tema e com certeza nós trataremos isso em uma próxima medida provisória. Quer dizer que esse povo está batendo essas panelas, com certeza eles não sabem o que é panela vazia. Esse povo aí é um povo que ganha bem, é um povo que representa quem ganha bem, e os pobres, os trabalhadores brasileiros estão de panela cheia, tem o que comer, tem carne, tem verdura, tem merenda nas escolas, porque a Dilma tem incentivado e nós votamos aqui, que os municípios brasileiros comprem até 30% da produção da agricultura familiar para merenda. Bom, já vou pedir aos nossos companheiros. Mensaleiros, petroleiros, hoje foi a vitória dos petroleiros hoje foi a vitória do mensaleiro contra o trabalhador. Presidente, importante a votação dessa casa, mas o nosso companheiro da oposição tem que ter a noção do ridículo. Democracia é assim, você vota, você ganha, você perde. Amanhã seguiremos fazendo debate. Nós temos orgulho de defender um projeto que há 13 anos sustenta transformações no Brasil. A oposição tem que vir para o microfone para apresentar as alternativas que eles pensam.
as diferenças de projeto. Não ficar mimetizando, copiando, repetindo, de modo patético, de modo ridículo. Fora, que PT! Nunca pegou numa panela na PT! vida. Fora, Pega PT! pelo ridículo de fazer uma manifestação desse tipo. PT pagou! Tem que defender ideia. Deputado tem que defender projeto. Deputado tem que fazer oposição política com base em ideias. Não apenas no chororô. Tem que ter noção do ridículo, presidente. Posso encerrar a votação? Presidente, é lamentável assistir a esse espetáculo em que se interdita o debate. Na verdade, a oposição não quer debater. Quer bater panela quem nunca usou panela, quem nunca lavou uma panela, quem nunca fez uma comida e quem nunca teve panela vazia. Essa é a oposição. Essa é a oposição que acostuma bater em panela, mas bate em professor lá em Curitiba. Os professores sabem o que é apanhar dessa turma do PSDB. E não é só em Curitiba não, é em São Paulo também, onde eles costumam constantemente atacar os professores. Por isso é lamentável, senhor presidente. Da nossa parte, nós temos a lamentar a forma como a oposição atua nesse plenário. Uma atuação baixa, uma atuação pequena, que não tem argumento para vencer, nem voto. Vou encerrar a votação. Todos já votaram que estão em plenário? Todo mundo já votou? Já, presidente, já. Está encerrada a votação. Votaram sim 234, não 229, abstenção 2, total 465, artigo 17.1, quórum 466, o texto foi mantido. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os presentes trabalhos, antes convocando as seguintes sessões plenárias para amanhã, quinta-feira, 7 de maio. Sessão extraordinária às 9 horas, que será transformada em comissão geral para esclarecimentos relativos à pasta do Ministério da Justiça, ministro José Eduardo Cardoso. Sessão deliberativa extraordinária às 12 horas, com a seguinte ordem do dia: continuação da votação da medida provisória 665 de 2014. Lembro que haverá sessão solene do Congresso Nacional amanhã, quinta-feira, 7 de maio, às 11 horas, no plenário do Senado Federal, destinada à promulgação da emenda constitucional número 88 de 2015. Está encerrada a sessão.